E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de questões, agora Lei 11.671 de 2008. Questões comentadas. Aqui são 20 questões, então como vocês sabem, é muito importante estudo também através de resolução de questões, sobretudo quando os gabaritos são comentados e citando a lei. E aqui nessas 20 questões praticamente aborda toda esta lei aqui. Então vamos lá, sem mais demora. Eu ia produzir 10 questões, mas não, deixa eu fazer logo as 20. Questão elaborada por mim, estilo CESP, para quem não sabe. De acordo com o que for ler nas questões, vá dando pausa no vídeo para ler, reler, quantas vezes forem necessárias. Imagine também que seja a prova do CESP que um errado anula um acerto, então já é bom traçar uma estratégia de prova. Vamos lá. No tocante à Lei 11.671 de 2008, julga o item seguinte: a exclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e a transferência de presos de outros estabelecimentos para aqueles obedecerão ao disposto nesta lei. Vamos para a resposta. Errado. A inclusão de presos. Como é que está lá? A exclusão de presos. Tem que ter muito cuidado, às vezes a pessoa lê a questão muito rápido e acaba passando batida alguma pegadinha. A inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e a transferência de presos de outros estabelecimentos para aqueles obedecerão ao disposto desta lei. É o recado de sempre quando for estudar a lei seca, regimento, etc. Lembre-se de grifar, dar uma ênfase boa para as palavras-chave, pois as bancas costumam alterá-las para levar o candidato ao erro. Então fique muito atento a isso. Atividade jurisdicional de execução penal nos estabelecimentos penais federais será desenvolvida pelo juízo federal da seção ou subseção judiciária em que estiver localizado o estabelecimento penal federal de segurança máxima ao qual foi recolhido o preso. Vamos para a resposta. Correto. Atividade jurisdicional de execução penal nos estabelecimentos penais federais será desenvolvida pelo juízo federal da seção ou subseção judiciária em que estiver localizado o estabelecimento penal federal de segurança máxima ao qual for recolhido o preso. Então a questão está correta. O juízo federal de execução penal será competente para ações de natureza penal que tenham por objeto fatos ou incidentes relacionados à execução da pena ou infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal. Vamos para a resposta. Correto. O juízo federal de execução penal será competente para as ações de natureza penal que tenham por objeto fatos ou incidentes relacionados à execução da pena ou infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal. Aqui não vou ler de novo, mas é interessante você ler, dar uma pausa, ler, releia, pois ajuda também na memorização das palavras mais importantes e na compreensão do contexto. Então, vamos lá. Serão inclusos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. Vamos para a resposta. Correto. Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse
da segurança pública do próprio preso, condenado ou provisório. Lembrando que essa parte foi alterada no final do ano passado, final de dezembro do ano passado. Eu te garanto que muitas pessoas vão para a prova estudando com material desatualizado, vão fazer a prova, não vão saber que o material está desatualizado, mas se você não sabia, agora está sabendo que teve uns artigos e os seus derivados que foram alterados. Os que foram alterados aqui pela lei, em dezembro do ano passado, eu estou citando aqui para você ficar ciente. Cuidado, muito cuidado, para não estudar com material desatualizado. Uma dica de ouro. Sempre pesquise no Google, no site do Planalto, lá sempre é atualizado. Joga lá, direito penal, pode colocar CP ou Código Penal, direito penal, joga lá que o artigo 122, se não me engano, sobre o suicídio teve alteração. Então fique atento, qualquer lei, decreto, qualquer coisa, joga lá que vai ter lá tudo atualizado. Não sendo admitida a transferência do preso condenado, o juízo de origem deverá encaminhar ao juízo federal os autos da execução penal. Vamos para a resposta. Errado. Admitida a transferência do preso. E como é que está lá? Não sendo admitida. Então, está errado o item. Admitida a transferência do preso condenado, o juízo de origem deverá encaminhar ao juízo federal os autos da execução penal. Como vocês podem perceber também, utilizo cores de forma estratégica e grifo também para ajudar na compreensão do contexto e na memorização das palavras mais importantes. As palavras essas que a banca pode alterar para levar o candidato ao erro. Então a dica que eu sempre dou, sempre que for estudar a lei seca, e se imagine como se você fosse examinador da banca, por exemplo. Se você fosse examinador da banca, o que você iria alterar aqui para levar o candidato ao erro? Então é uma forma de agilizar o estudo da lei seca. Vamos lá. Admitir a transferência do preso provisório será suficiente carta rogatória remetida ao juízo de origem devidamente instruída para que o juízo federal competente dê início à fiscalização da prisão no estabelecimento penal federal de segurança máxima. Vamos para a resposta. Errada. Admitir a transferência do preso provisório será suficiente carta o quê? Precatória. E como é que está lá? Carta rogatória. Muito cuidado. Acredito que muitos vão errar essa questão. Admitir a transferência do preso provisório será suficiente a carta precatória remetida pelo juízo de origem devidamente instruída para que o juízo federal competente dê início à fiscalização da prisão no estabelecimento penal federal de segurança máxima. Aqui, para auxiliar, trouxe aqui o conceito de cada um. Carta precatória. Através dela, há comunicação entre juízes com marcas distintas, sendo eles de mesma hierarquia. Isso ocorre quando as pessoas que fazem parte de um processo residem em diferentes comarcas. A carta rogatória ela tem a conotação da precatória. Todavia, diz respeito à comunicação com outros países. Sempre que você lembrar de rogatória, lembre-se de outros países. Cuidado. Isto é, juiz brasileiro e juiz que faça parte de outro país. Neste contexto, o réu é domiciliado no exterior. Carta de ordem. Ocorre quando existe ordem de um tribunal superior para um tribunal ou juiz inferior, para que seja praticado o ato necessário. Então, é isso aí. As visitas feitas pelo juiz responsável por membro do Ministério Público, às quais se referem ao artigo 66, 68 da lei tal, serão registradas em livro próprio, mantido no respectivo estabelecimento.
Vamos para a resposta. Correto. As visitas feitas pelo juiz responsável por membro do Ministério Público, as quais se referem aos artigos tal, serão registrados em livro próprio, mantido no respectivo estabelecimento. Então, a questão está correta. Rejeitada a transferência, o juiz de origem poderá suscitar o conflito de competência perante o tribunal competente, que o apreciará em caráter prioritário. A questão está correta ou errada? Já falar. Vamos para a resposta. Está correta. Rejeitada a transferência, o juízo de origem poderá suscitar o conflito de competência perante o tribunal competente, que o apreciará em caráter prioritário. Então a questão está correta. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo indeterminado. Vamos para a resposta. Está errado. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado. Como é que está lá? Prazo indeterminado. Então a questão está errada. Próxima questão. O período de permanência será de 5 anos, renovável por iguais períodos quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos de transferência e se persistir os motivos que a determinaram. Vamos para a resposta. Errado. O período de permanência será de até 3 anos. Como é que está lá? Até 5 anos. Então, muito cuidado. Sempre que tiver na lei, tipo, até 3 anos, 5 anos, ou então 1 mês, 2 meses, 45 dias, 5 dias, esses prazos você pode marcar que a banca gosta de utilizá-los para induzir o candidato ao erro. Então, por exemplo, 30 dias a contar de tal situação, a contar de tal data. Esse de tal situação, de tal data, a banca também gosta de alterar. Então, muito cuidado. Outra dica, quando na lei diz lá, mensalmente, semanalmente, semestralmente, anualmente, é outro ponto que as bancas gostam muito de alterar. E fique muito atento. Sempre que ver esses detalhes, o ideal é marcar no seu material. O período de permanência será de até 3 anos renovável por iguais períodos quando solicitado motivadamente, quando o juiz motivar, pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência e se persistir os motivos que a determinaram. Então a questão está errada. E se você desejar, me siga no Instagram. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Eu tenho muitos materiais ainda para serem produzidos. Vamos lá. Serão incluídos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. A inclusão no estabelecimento penal federal de segurança máxima no atendimento ao interesse da segurança pública será em regime fechado de segurança máxima com as seguintes características, a saber, recolhimento em cela individual, visita do cônjuge, do companheiro, de parentes e de amigos somente em dias determinados por meio virtual ou no parlatório, com o máximo de 2 pessoas por vez, além de eventuais crianças, separados por vidro, e comunicação por meio de interfone, com filmagem em gravações, banho de sol de até 2 horas e monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive de correspondência escrita. Vamos ver se está correto ou errado. Vamos ver aqui o gabarito. Está correto. Aí você fala, poxa, mas essa questão está muito grande. Só que às vezes na prova tem questão ainda maior que essa. Então é melhor você pegar pesado aqui, né, treinando, do que ter dificuldade na prova. Então vamos lá.
Isso daqui é chato, mas é para o seu bem. Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima no atendimento do interesse da segurança pública será regime, cuidado que a banca pode colocar semiaberto, de segurança máxima com as seguintes características: recolhimento em cela individual, visita do cônjuge, de companheiro, de parentes, de amigos somente em dias determinados por meio virtual ou no parlatório, com máximo de 2 pessoas por vez, além de eventuais crianças separadas por vidro e comunicação por meio de interfone com filmagem e gravações. Aí na questão a pessoa vê a palavra somente e fala, tá errado. Cuidado. Às vezes pode ter na questão a palavra somente ou apenas e a questão pode estar correta, então muita atenção. Banho de sol de até 2 horas diárias, monitoramento de todos os meios de comunicação. A banca pode colocar salvo, exceto ou excetuado, aí estará errado. Então, inclusive, assim como de correspondência escrita. E, como vocês podem ver, alterado no final do ano passado, 2019. Então, é bom dar uma olhada e ver se o seu material está atualizado. Próximo. Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, inclusive nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário. Vamos para a resposta. Errado. Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns para fins de preservação da ordem interna. Cuidado que a banca pode colocar a ordem externa da segurança pública e não privada. Vedado o uso em salas e no atendimento advocatício. Aqui está como inclusive nas celas e no atendimento advocatício. Talvez você não tenha entendido. Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, exceto seu uso nas celas e no atendimento advocatício, ou seja, não pode haver um monitoramento áudio e vídeo nas celas e no atendimento advocatício. E aqui está inclusive, ou seja, pode também nas celas e no atendimento advocatício. Então, muito cuidado também com esse detalhe. Salvo, expressa autorização judicial em contrário. As gravações das visitas poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento. Vamos para a resposta. Errado. As gravações das visitas não poderão ser utilizadas. Aqui está como poderão. Questão típica de prova. Muita atenção. As gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento. Pretéritas é o mesmo que passadas. Então, aí às vezes o candidato até sabe a questão, mas não entende a palavra. E pelo CESP, um errado anula certo, então aí fica numa situação difícil. Essa que é uma palavra que é muito utilizada no direito, mas quem não é do ramo do direito pode ter um pouco de dificuldade. Então, a dica que eu dou é, de acordo com você estiver estudando o direito, a lei, sempre que você tiver uma dúvida em alguma palavra, vá no Google, pesquisa, então cria um bloco de notas, cria um dicionário para você. Por mais chato que isso possa ser, mas sabe que é para o seu bem, é para você ser aprovado
e não ser pego de surpresa. Então, muita atenção a isso também. Os diretores dos estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou o diretor do sistema penitenciário federal poderão suspender e restringir o direito de visitas previsto no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo por meio de ato fundamentado. Vamos para a resposta. Serão os diretores dos estabelecimentos penais federais, está certo, e de segurança máxima o diretor do sistema penitenciário federal poderão suspender e restringir o direito de visitas previsto no inciso tal. No material eu vou incluir o artigo, vou parafrasear lá um ponto lá para ficar mais tranquilo de entender. Questão 14. Configura o crime no artigo 325 do decreto tal, a violação ao disposto no artigo 2º deste artigo, do parágrafo 2º deste artigo. Aqui essa questão que fiz mais só para a nível de estudo mesmo, só de forma didática. Vamos para a resposta. Configura crime no artigo 325 do decreto tal, a violação disposto. Aí o que é que eu fiz? Eu trouxe aqui, artigo 325, que diz? Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outra. Aí tem lá a pena de tal ano a tal ano, que não é tão importante. Então aqui foi mais só de forma didática mesmo, trouxe aqui para você. A admissão do preso condenado provisório dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente após receber os autos de transferências enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória. Vamos para a resposta. Correto. A admissão do preso condenado ou provisório dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória. A admissão do preso condenado ou provisório dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória. Execução penal da pena privativa de liberdade no período em que durar a transferência ficará a cargo do diretor do estabelecimento penal federal. Vamos para a resposta. Errado. A execução penal da pena privativa de liberdade no período em que durar a transferência ficará a cargo do juízo federal competente. Como é que está lá? Do diretor do estabelecimento penal federal. Então a questão está errada. A admissão do preso condenado ao provisório dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória. Apenas a fiscalização da prisão provisória, será deprecada mediante carta precatória pelo juízo de origem ao juízo federal competente, mantendo aquele juízo a competência para o processo e para os respectivos incidentes. Lembrando que você pode dar pausa no vídeo, nas questões, ler, reler com calma. Vamos para a resposta. Está correto. Apenas a fiscalização da prisão provisória será deprecada, a banca pode colocar permanente, mediante carta precatória pelo juízo de origem
juízo pelo juízo de origem ao juízo federal competente, mantendo aquele juízo a competência para o processo e para os respectivos incidentes. Você viu aquela questão, aquela parte lá do artigo somente estava correta, e aqui informa apenas. O candidato vê, apenas, então está errada a questão. Então, muito cuidado. Aqui eu coloquei novamente os 3 exemplos. Se você desejar, pode dar uma lida. Vamos para a próxima questão. Penúltima. São legitimados para requerer o processo de transferência de cujo início se dá com a admissibilidade pelo juízo da origem da necessidade da transferência do preso para estabelecimento penal federal de segurança máxima, autoridade administrativa ou Ministério Público e o próprio preso. Vamos para a resposta. Correto. Serão legitimados para requerer processo de transferência cujo início se dá com admissibilidade pelo juiz da origem da necessidade da transferência do preso para estabelecimento penal federal de segurança máxima, autoridade administrativa, cuidado que a banca pode colocar autoridade judiciária, o Ministério Público e o próprio preso. Então a questão está correta. São legitimados para requerer o processo de transferência cujo início se dá com a admissibilidade pelo juízo da origem da necessidade de transferência do preso para estabelecimento penal federal de segurança máxima, a autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso. Caberá ao Ministério Público a assistência jurídica ao preso que estiver nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Vamos para a resposta. Caberá à Defensoria Pública da União. E como é que está lá? Caberá ao Ministério Público. Então a questão está errada. Caberá à Defensoria Pública da União a assistência jurídica ao preso que estiver nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Então a questão está errada. E não desista porque a sua aprovação chegará. Vai dar tudo certo. Perseverem. Já escolha qual roupa você vai para a sua posse. Não foque no cansaço, mas se imagine já no cargo público, onde você tanto sonha. Então, é isso aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!